Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind, aqui na TVU, e do meu lado o nosso super querido, caríssimo professor, guerreiro, Tudo bem, Paulo? Tudo bem? Como é que tá as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus. Tá passando bem de semana? Tamo aí firme. Ah, que legal. Melhor agora. E melhor agora que a gente tem um super convidado para conversar conosco sobre engenharia, sobre tecnologia, sobre gestão, sobre negócio, sobre empreendedorismo e, obviamente, sobre machine learning, automação. Fique aí que vai ser incrível hoje. Converso com o CEO da Aimirim, que eu já até quero saber, professor, o que significa isso. Eu também tô curioso. A única certeza que eu tenho desse nome que é Tupi-Guarani. Ah, é? Nem isso eu sabia. Não, eu não sei. Vamos lá. Renato Silva, CEO da Aimirim, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Renato, seja bem-vindo de volta à UFO. Prazer enorme recebê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar nosso convite. De volta à UFO, porque ele é mais um dos empresários aqui que a gente recebe, mais um dos CEOs que veio também da formação de base da UFO. Só que esse não veio do GI não, vem, professor? Ele veio de outra área, vai contar um pouquinho para nós. Tá certo. Me conta, como é que tudo começou? Vamos pegar lá da UFO, né? Porque você é formado em... Sou formado em engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Sim. Me conta, como é que foi essa vontade sua de começar em engenharia mecânica na UFO? Já era algo que você tinha certo no ensino médio? Fala um pouquinho pra gente do início da sua trajetória. Eu vou voltar um pouco antes da UFO, né? Para falar um pouco mais da trajetória empreendedora. Legal. Né, porque Antes da UFO? Sim, eu empreendo desde os 12 anos. Cara. Mas como é que é isso? Quando eu era muito jovem, né, eu gostava muito de computadores e naquela época eu comecei a empreender. Como primeiro negócio que eu tive, eu ganhei um computador e eu digitava currículos. Então, sim. E é verdade, quem está nos ouvindo acha que isso é uma coisa tão assim... Nossa, mas a pessoa pagava para digitar mas depende quem. Olha, mas eu vou te falar, era primeiro que pouca gente tinha acesso, né? Sim. Então era uma demanda reprimida aí gigante. Sim. E segundo que era uma coisa muito nova, né? Sim. Olha, eu já tô ficando velho então, viu? Porque sabe por quê? Não, mas eu peguei essa fase. Não, escuta o que eu vou te falar. Eu já peguei TCC escrito à mão pra digitar também, viu? O negócio... Eu tinha mas conta lá, 12 anos, cara. Isso é em 1996. Olha, 96, cara. Eu tinha uma plaquinha na porta da minha casa, né? Digita-se currículos. Porra, plaquinha e tudo. As pessoas iam procurar emprego, precisavam de um currículo. Impresso. Quanto que é? 2 currículos impressos, né? Eu fazia. Nossa. Lembro que na época acho que era tipo 50 centavos, R$1. Que valia mais que os 50 centavos de hoje. Com certeza. Você cobrava uns R$5 hoje. Ou mais. Acho que eu nem cobraria. Teve muitas vezes que eu sinceramente não cobrei. Sim. Né? Porque você via a necessidade. A necessidade da pessoa de procurar um emprego e você digitando um currículo, aí às vezes falava, mas esse aqui acho que eu não vou cobrar. Aí você ia falar que sua empresa hoje já começou com DNA de responsabilidade social. De alguma forma, né? Acho que eu não tinha nem idade para pensar sobre responsabilidade social, mas talvez já estava dentro. Um pouco de empatia, né? Às vezes dava para ter um pouco de empatia. Mas daí eu comecei a fazer outras coisas com computadores, né? Por exemplo... formatar computadores, eu formatava computadores. Sim. Naquela época estava surgindo assim, um movimento open source do Linux, né? Nossa. Então muita gente, eu não sei se as pessoas sabem, mas naquela época para instalar um sistema Linux, né, que era derivado do Unix, você não tinha acesso à internet com banda suficiente para fazer o download do sistema. Então a gente comprava o CD. Isso. O sistema ele era open source, mas você comprava de alguma marca, Infomatic, depois veio Conectiva, né? Então você comprava o CD e instalava. E eram basicamente 3 distribuições, né? Era o Debian, Red Hat e o Slackware. Depois tem todas as derivações que a gente tem aí hoje. Então, muitas vezes, aquela onda crescendo e as pessoas, nossa, eu quero usar Linux, né? Aí eu cobrava para instalar o Linux. E muitas vezes a pessoa me pagava para instalar e depois me pagava para desinstalar, porque eu não conseguia usar, né? Então eu tinha esse tipo de negócio que eu fazia, né?
E aí, com o tempo, eu comprei um gravador de CD. Aí, depois eu comprei uma placa de vídeo com entrada para o videocassete. Então, eu convertia fita de videocassete em CD. Isso eu tô procurando até hoje, viu? Se você ainda fizer isso. Porque, pô... vai ficando um serviço até mais raro, talvez até com maior valor agregado, né? Sim, é difícil encontrar. É difícil encontrar. Então, eu me lembro que em 1998, eu tinha 14 anos, eu fui na Fenasoft, né? Acho que nem existe mais a Fenasoft. Eu não tenho ouvido falar também. E aí eu comecei a trabalhar muito com computação, com computador nesse sentido, né? E também trabalhava... Aí depois eu comecei a me interessar um pouco por carro, aí eu passei a reprogramar a central eletrônica de carro, né? Então fazia as primeiras conversões de gasolina para álcool, foi eu que fiz aqui em Uberlândia, né? Aí passei a trabalhar dentro de uma oficina, né? E aí eu também tive uma banda. Sempre curioso. Eu também tive uma banda, né? E eu que fechava os shows da banda, né? Banda de quê? De rock. Sério? Sim. Tocava o quê? A gente tocava punk rock, hardcore na época, né? A gente tocou muito tempo no London, né? Todo sábado praticamente a gente tocava. Mas lá. você sabe o que tá me chamando dessa a atenção? Não. Não, né? Sabe o que tá me chamando a atenção? Tudo que você tá falando tem um ponto em comum. Você sempre estava de olho no que o mercado estava precisando e atender uma demanda que estava crescendo, surgindo, etc. Sim. Então, você tinha essa curiosidade, o conhecimento técnico que lhe possibilitava ofertar esses produtos todos, que é o que você acaba fazendo até hoje. Sim. Em outra proporção, obviamente, você vai comentar. Mas você tem a visão comercial. Essa é o mais importante. Não adianta ter o conhecimento técnico sem a visão de mercado, sem saber como disponibilizar aquele produto, atender cliente, etc. Desculpa te cortar, mas acho que é importante a gente falar isso para quem está nos ouvindo, principalmente quem é da área de TI, para conseguir concatenar essas duas coisas. Com certeza, né? São muitos movimentos de época, né? O surgimento do Linux, né? Aquela explosão de bandas, a bolha da internet, né? Mas na área que você atua até hoje, tem isso. Então, muda o jeito que você vê isso, né? É diferente você com 12 anos ter uma visão de mercado e tentar explorar isso do que você com 34, 35, formado, com doutorado, ter uma visão de mercado e explorar isso, né? Então, por que você faz essa leitura de que muda? Explique isso um pouquinho melhor para nós. Eu costumo falar assim, enquanto empresário, eu perdi a bolha da internet. Eu vivi ela, mas perdi. Uhum. Eu perdi porque eu estava estudando. Sim. Enquanto negócio, eu perdi porque eu estava fazendo engenharia. Eu entendo exatamente o que você está falando, porque eu passei por isso também recentemente. Então você vai olhar em termos de negócio e você vai falar assim, se eu tivesse 25 anos hoje, né? Ou na época que eu tinha 25 anos, se eu tivesse montado uma empresa para explorar a bolha da internet, poderia eventualmente, em termos de negócio, estar até maior. Uhum. Né? Então, olhando assim, parece um pênalti. Agora, enquanto engenheiro, eu estou explorando um mercado que eu não exploraria se eu não fosse engenheiro. Isso. Então, e aí, um né? Trade-off. Não, e também assim, sobre o que é a vida, né? O que São que é? escolhas. Sempre você vai ganhar de um lado e perder do outro. Sim, e você também não sabe o resultado se teria dado certo, né? Porque teve muita gente que aproveitou, mas não colheu os resultados que imaginava. Sim, com certeza, mas acho que vai até um pouco além. Assim, conseguir olhar para oportunidades de negócio enquanto um retorno financeiro é um jeito de olhar, não vou condenar. Mas você pode ter algum outro tipo de grandeza que você avalia e olhar para o mercado desse jeito. Então, qual o impacto que eu acho que eu tenho no mercado hoje? Eu acho que é um impacto relevante, né? Eu consigo ver vozes globais, eventualmente repetindo o meu discurso. Né? Interessante. Então, eu poderia ter um
um eventual sucesso financeiro diferente em outra época, mas ter esse impacto? Talvez não. Sim. Então, construir uma competência técnica profunda te permite chegar em outros tipos de impacto. E eu acho que é isso que talvez faça mais sentido para mim hoje no meu negócio. Muito bom. Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você. Por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de Gestão da Informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora, nesta fase, certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente apoio e consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional. Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje.
Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Legal. E quando a gente... Bom, você voltando na trilha, né? Você decide então entrar nessa área acadêmica, né? Primeiro como estudante, né? Como é que foi esse processo seu na graduação, que você abriu, né, a sua perspectiva, conheceu novas áreas do conhecimento, para chegar a um ponto de você ter a possibilidade de falar, eu gostaria de seguir mais para cá do que para cá. Foi nesse momento que você decidiu ou você terminou a graduação também ainda sem saber? Foi muito sofrido para mim o começo da graduação, né? Você entra muito novo e eventualmente você não tem uma maturidade para entender o aspecto acadêmico da coisa, né? Então, a academia, ela, dentre suas várias qualificações, ela tem uma hierarquia, um método, né? E assim, para uma pessoa que estava muito acostumada, tá no dia a dia ali no mercado, que foi meio sofrido. Sim. Então, ter que sentar, estudar cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, eu não conseguia ver sentido naquilo no começo do curso. E eu tive muita dificuldade, inclusive, né? Repetir matérias, quase larguei o curso, né? E assim, então, juntando com essa dificuldade, com a falta de maturidade e com a minha experiência, era como se tivesse uma mistura química perfeita ali para eu sair fora daquilo, né? Mas a minha mãe, ela é professora e ela, eu me lembro que na época, conversou muito comigo, né? E isso foi muito importante para mim, porque quando a gente é jovem, a gente pensa muito no curto prazo, né? E nem sempre essa é a visão mais positiva da vida, né? A vida é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, né? Então, a gente tem que olhar para a gente mesmo enquanto profissional, estudante ou o que for, em uma jornada, né? Mas naquela época você já tinha noção disso ou não? Não, eu entrei na faculdade assim, não entendendo quase nada sobre como aquilo funcionava, né? Mesmo minha mãe sendo professora, é uma mudança muito grande, né? O professor universitário, especialmente na engenharia, né? Ele é um docente, mas ele quer dizer, é muito mais voltado para o autodidatismo, né? Ele te passa a matéria e aquilo te triga uma coisa que você tem que fazer, uma entrega, né? Que eu não estava acostumado, né? E acho que provavelmente muitas pessoas não estão, mas que a hora que você entende, né? É como se fosse um método profissional, né? Então, na medida que você entende aquilo, você leva aquilo para o seu campo profissional, executa daquela forma e aquilo te dá um resultado sistematizado processual, que é muito importante para a sua formação profissional. Mas eu só fui entender depois que eu formei, sinceramente. Isso é muito importante você falar, porque principalmente quem está nos 3 primeiros períodos do curso, nosso curso aqui mesmo de gestão da informação, também tem uma característica muito parecida com a engenharia. Nós temos esses 3 cálculos que você falou, nós temos muita disciplina da faculdade de computação e que tem essa característica mesmo da pessoa ter que correr atrás por conta dela. Claro, do jeito que a gente às vezes está falando aqui, parece que é tudo por conta. Não, o professor está em sala, trabalha o conteúdo, etc. Mas são conteúdos que dependem muito de você para você ver resultado, né? Agora, o que é interessante é entender que por trás disso, é igual você falou, é um método. Por quê? Porque ele vai te desenvolver habilidades e competências necessárias no mundo dos negócios. Com certeza. Né? Essa proatividade, essa busca de soluções, até a capacidade de inovar, que é uma coisa que me chama muita atenção, Renato, que eu ficava muito curioso, já falei isso aqui em outro podcast, eu não me lembro com quem, a quantidade de engenheiros, e está acontecendo isso, vindo aqui conversar conosco, que são executivos, que são empreendedores. E há 20 anos eu tinha essa pergunta. Por que esse povo tudo empreende e a gente da administração muitas vezes não está tocando um negócio próprio? E aí eu encontrei uma resposta. Tá?
quando eu fui fazer meu mestrado em formação de empreendedores, por causa do desenvolvimento de algumas habilidades fruto de raciocínio espacial elevado. Imagina, desenvolve, realiza visão, etc. Que é isso, que o cálculo vai possibilitar isso. A gente acha que está fazendo conta para entender sobre derivada, não sei o que, não. Ele está desenvolvendo uma nova forma de pensar. Com certeza. Né? E isso aí, provavelmente, muito do que você faça hoje, ou do que você faz hoje, melhor dizendo, é decorrente dessa forma de pensar que foi desenvolvida lá atrás, no começo do curso. Sim, e é assim que eu consigo olhar para trás e entender a formação acadêmica hoje, né? E eu falo muito com as pessoas que eu converso, né? Não é sobre você resolver uma integral e uma derivada, né? É sobre criar uma forma lógica de pensar que tem muito a ver com processos de negócio, processos de desenvolvimento de produto, processo de entrega, né? Então, mas assim, acho que eu precisei ter um pouco mais de idade para entender tudo isso. Eu consigo olhar... eu consigo olhar para o passado e entender, mas naquele dia eu não entendia, né? Mas eu fiz. Ô Paulo, agora, se deixar por minha conta, eu ia falar de escola aqui, de faculdade, muito tempo. E o tempo não nos permite isso tudo. Eu tô curioso para saber sobre o negócio dele. Porque assim, esse negócio é um negócio que você vai trazer aí, né? Mas fruto de uma pesquisa, né? De um desenvolvimento universitário. Mas antes disso, exatamente a o próximo. Que tem, exatamente. Né? Quando você acabou a graduação, beleza. E aí? Você já foi pensando em ter um negócio, como você disse que já tinha, né, esse hábito desde os 12 anos de idade? Ou você, nesse momento, pensou, preciso adquirir mais experiência dentro do mercado? Como é que foi quando você saiu da graduação? A graduação mudou muito a minha vida, né? Eu contei que eu empreendia desde novo, né? Sempre trabalhei. E graduação não consegui fazer isso. E aí, a hora que acabou a graduação... Aí ficou assim, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora? Né? Trabalhar, né? De engenheiro. Uhum. Então, eu prestei alguns concursos, né? Eu prestei Petrobras, algumas refinarias da Petrobras, prestei Marinha, né? Corpo de Engenharia da Marinha, prestei de energia, até esqueci o nome. Prestei alguns concursos. Passei em alguns, fui chamado. Ao mesmo tempo, eu comecei a fazer um mestrado. E também, aí, prestei os concursos, passei, mas não tinha sido chamado na época, entrei no mestrado, surgiu uma oportunidade de trabalho em uma multinacional, me candidatei e entrei. Tá certo. Né? Então, me mudei, né, para a cidade onde tinha essa empresa, fiquei lá trabalhando. Que foi qual cidade? Rio Claro. Rio Claro, Goiás. De São Paulo. São Paulo. Rio Verde. Né? Rio Verde é Goiás, Rio Claro é interior de São Paulo. Rio Claro é interior de São Paulo. Então... fui trabalhar lá, eu tive uma experiência muito legal, né, no desenvolvimento de máquina de lavar roupa. Então, eu dou várias dicas para meus amigos, para minhas amigas sobre máquina de lavar roupa. Mas foi super legal porque eu desenvolvi uma parte do dispenser usando um conhecimento técnico-científico e aquilo foi para a linha de produção. Legal. E até hoje eu vou na loja, aí eu enfio a mão lá dentro da máquina e falo, nossa, que foi eu que fiz. Conta aí, o que é? Tô curioso agora pra saber. Qual foi o que acontecia antes e depois? Numa indústria de máquina de lavar roupa? Isso. Qual que é? Brastemp. Cara, eu acho que eu já até sei o que é que ele fez. O quê? Eu lembro de uma mudança que tinha lá agora. Não, vai, conta aí. Eu vou contar, a história é assim, ó. Uma indústria grande como a Whirlpool, ela tem... um processo muito legal de desenvolvimento de produto, não só a partir de um departamento de design, mas a partir de feedback do mercado. Então, tinha uma lista de chamados que vinham dos clientes, né, reclamações que os clientes faziam, e nós, lá do Centro de Tecnologia e Lavanderia, olhava para aquela lista e começava a pegar as que tinha mais chamado e falava, cara, mas por que está tendo tanto chamado aqui? Para resolver aquele problema. Né? Então, por exemplo, lá tinha um departamento de usabilidade, onde eles
desenhavam protótipos de máquinas, chamava o consumidor, o consumidor falava, não, gostei mais dessa. Isso drivava muito o desenvolvimento do produto. E tinha um chamado lá que ninguém entendia, que era o seguinte, tinha o título do chamado, a máquina molha. Aí tá, mas tá bom, a máquina molha, mas ela tem que molhar, porque ela lava roupa, sim. Mas daí, primeira coisa que eu tive que fazer foi entrar em contato com os clientes. É isso que eu ia te perguntar. Falar, cara, você falou aqui que a máquina molha, o que é exatamente isso? Não, é porque eu ligo a máquina, espirra água na tampa da máquina, eu tenho preocupação que essa água escorre os componentes eletrônicos e estraga a máquina. Aí, né, beleza. Então eu entendi o problema. Aí a hora que você entende o problema, né, aí você olha, e aí, com a visão de engenharia, eu falei, tá, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista da física, o que está acontecendo aqui? Então tem um fenômeno acontecendo ali, chama splash, que é quando você tem um filme de água, uma gota caindo naquele filme e um splash. Isso. Então, assim, tá muito bem definido lá na mecânica dos fluidos, né? E aí, eu olhei para aquilo lá e falei, tá bom. E aí, o que precisa ser feito, então, para primeiro eu avaliar o splash? Então, assim, aí eu fiz vários protótipos, eu fiz um design experimental de N condições que aumentavam ou diminuíam o splash, o tal do splash, e validei em laboratório, e validei de novo por simulação computacional o fenômeno e a solução. Olha. E mandei para produção. Falei, se fizer isso aqui desse jeito, você vai ter menos splash, esse chamado vai tender a diminuir. Mas quando vocês enviam isso aí talvez até uma curiosidade que vá até contribuir com as pessoas que estão ouvindo no sentido de implementação de inovação. Quando você define, beleza, isso está acontecendo, e aí? Quando você envia para eles, isso é feito de uma maneira protótipa, ou seja, um MVP ou não, todas já passam por essa mudança? Como é que é esse processo, quando você enviou essa demanda? Isso internamente, dentro de uma empresa, é como se você tivesse clientes, né? Então, sei lá, você tinha um time de SBD, Simulation Based Design, você tinha o time de protótipos, né? Então, enquanto engenheiro, eu desenhei uma arquitetura daquele processo e disparei para os times. Uhum. O pessoal executou, tive um resultado final, aquele é submetido para fabricação, para avaliar quanto vai custar, se vai mudar, né, o preço produtivo, se compensa. Então, isso é dentro de uma grande empresa. Quando você vai para o mercado, a visão é similar. Só que a diferença é que, assim, o cliente tem que validar, você que vai executar, aquilo tem um custo para você, você que vai organizar o tamanho da escala daquilo, ver se tem escala, se não tem, quanto vai custar, como que vai para o mercado, como que divulga, como que vende. Mas no caso da Brastemp em específico, como é que foi esse processo de implementação, teste desse pedido que você fez? Você monta o protótipo, sim, bota ele para funcionar e valida que ele deu menos aquele chamado. E ficou exatamente dentro do que você esperava? Ficou. Legal. Eu consegui validar tanto em simulação quanto no protótipo. Né? Minha curiosidade era essa. A simulação se confirmou. Mas olha o tanto que é legal, né? Na simulação, eu medi quantidade de movimento linear. No protótipo, eu só pesei a quantidade de água que tinha gerado aquele splash. E um batia com o outro percentualmente. Legal. Nossa. E deixa eu te perguntar. Beleza, chegou nesse ponto, você estava cumprindo o ciclo, estava no mestrado. Que momento em que você decide virar a chave, sair da Brastemp? Ou foi dentro do mestrado que você entrou num projeto de pesquisa, aí você conheceu isso? Conta um pouquinho aí dessa próxima Aí no etapa. mestrado, aí eu estava com dificuldade para acabar o mestrado. Né? Porque eu estava trabalhando lá. E aí dentro dessa dificuldade, eu vim aqui conversar com alguns professores da UF, e um dos professores me falou o seguinte, falou, cara, você não quer voltar? Eu tenho um projeto aqui, aí eu acho que você tem aderência nesse projeto, mas você precisa acabar o mestrado. Então você volta, acaba o mestrado, eu te coloco no projeto, aqui você faz o doutorado. E tem uma empresa que está sendo incubada lá no CIAEM, né? Explicar para o pessoal o que é o CIAEM, né? O CIAEM é o Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras da UF. Isso. Né? Ainda é o mesmo nome?
E hoje o CIAEM tem o professor Tiago Paluma, que é o diretor, né? Mas quem está lá no dia a dia, tocando a parte na coordenação acadêmica, é uma professora nossa da FAGEM. Olha aí. A professora Luciana Carvalho. Você conhece a Luciana? Conheço, fizemos uma apresentação em conjunto na FEMEC do ano passado. A Luciana é sensacional, uma pessoa extremamente competente e ela, olha, ela busca de tudo para fazer aquilo ali continuar dando esses frutos que nós estamos vendo aqui. É verdade. Sim, é muito legal, aprendi muito lá, foi muito importante no processo do nosso negócio, né, da Emirim. Legal. E aí você chegou então, fez esse convite. Pedi demissão. Sério? Sério. Cara, olha aí. Acreditou mesmo na ideia, né? Com certeza. Pedi demissão, voltei, acabei meu mestrado, comecei o doutorado e aí tô aqui até hoje. E aí como é que começou isso? Você já entrou... Como é que era a Emirim lá? A Emirim tinha O que era a ideia inicial? A faculdade, né, o laboratório que eu estava vinculado, tinha vários projetos com a Petrobras. E aí tinha a oportunidade de incubar uma empresa para algumas outras demandas mais aplicadas da Petrobras que não eram tão de cunho de pesquisa e desenvolvimento. Então esse projeto foi incubado por 2 pesquisadores do laboratório. E aí eu entrei trabalhando para essa empresa, que era a Emirim. Eu comecei trabalhando para a Emirim. Ah, tá. E aí, trabalhando para a Emirim, fui pro mercado, falei, galera, isso aqui não vende. Tá vendo? Mais uma vez, tá aquilo que eu falei lá atrás. Isso aqui verdade. Não vende. Para vender tem que fazer isso, isso e isso. Vocês estão dispostos a fazer? Pô, mas não dá, porque aí você quer... Cara, então, tem que transformar isso aqui em produto, né? Se transformar isso aqui em produto e vai ser assim, um trabalho horroroso fazer isso aqui virar um produto, aí a gente vai concorrer num mercado internacional aí, difícil também, mas pelo menos é um produto, né? Dá para vender. Se não, vai virar consultoria. E consultoria, tá todo mundo me contando aqui que... É o que mais tem. É muito difícil de escalar. Então, não acho que compensa, né? Aí, foi, mas eu tentei vender, mas não funcionou, né? Então, aí, em 2016, aí eu já era sócio, né, da empresa. Então, comecei como funcionário e me tornei sócio. E ela já não estava mais aqui no CIAEM? Ela foi graduada em 2016. Ah, tá. Então, no ano de graduação dela, eu virei e falei, pessoal, é o seguinte, tem uma oportunidade aqui que não tem nada a ver com tudo que a gente fazia, mas é uma demanda de mercado, né? Não sei, eu vou fazer, né? Então, fui lá e fiz. E aí eu fiz uma conta, calculei a escala, né? Na época era para colocar uma inteligência artificial em uma caldeira industrial. Aí o pessoal ficou, pô, mas caldeira, muito perigoso, né? Nossa, caldeira. É verdade. Mas a gente formou em engenharia, né? Mas é o que eu falo. Se não fosse perigoso, se não tivesse problema, não precisaria da gente. A outra já teria resolvido muito mais fácil. Quem que vai trabalhar com caldeira se não for os engenheiros, né? Eu sou engenheiro. Então eu falei, então vamos fazer. Aí fui, fiz, né? E tinha uma pessoa que eu conheci, que hoje é meu sócio, né? Que é da parte de automação. Aí ele chama Felipe, né? Aí falei, Felipe, deixa eu te falar, você coloca uma inteligência artificial numa caldeira? Aí ele falou, coloco. Olha, você estava falando isso em 2016, tem 8 anos. 8? 8 anos. Agora que o povo, a população no geral, está ouvindo falar para valer de inteligência artificial. Isso. Mas tinha um hype na época, que era o Wilson da IBM. Ah, sim, é verdade. Tinha até esquecido Foi disso. O primeiro hype de IA, né? Foi o Wilson. Foi. Watson. Watson. O Wilson é do filme, do Náufrago. A bola. É da marca Wilson. Estamos fazendo um merchan pra eles aqui.
E nesse momento, quando você entendeu que isso poderia se tornar um produto e que as pessoas comprariam isso a partir de uma dor que existia, ou que pelo menos vocês levassem e elevassem a consciência das pessoas dessa necessidade, como é que foi o processo de iniciar essas vendas? Porque, diferentemente de um mercado B2C, que é algo que você vende igual meia, né, na Floriano Peixoto, B2B, principalmente industrial, é muito mais difícil de você, né, escalar principalmente as vendas, né? Sim. Como é que foi esse processo do início de sair do produto para passar para, beleza, agora a gente tem que vender isso aí, porque gastar a gente já gastou bastante, né? Agora é arrecadar. Como é que foi esse processo inicial? Então, todo esse processo de incubação, de novo, ele é muito parecido com entrar na graduação. Eu participava de eventos, mentorias, eu não entendi por que eu estava fazendo aquilo, né? Que eu falava assim, não, eu só quero vender, né? Por que eu estou vendo isso? E depois eu fui entendendo, é o processo, né? Então, quando você começa a entender onde você está, né? Então, eu estou ali tendo que fazer venda B2B Enterprise, né? Nem B2B, é Enterprise. São clientes de muito grande porte, muitas vezes maior do que a gente, né? Mas, dentro do processo de incubação, eles te ensinam lá, por exemplo, o que é escala. Pode parecer simples falar o que é escala, né? Na hora que você está ali no negócio não é tão simples assim. Então, escala é assim que você tem que olhar, né? Então, você tem que calcular. E eu peguei e calculei por alto quantas caldeiras tinham no Brasil. Aí eu cheguei num número, acho que era tipo 2.200 que comportavam a tecnologia. Eu falei, nossa, tem mercado, né? Se eu fizer, sei lá, 10% de venda aqui, a um ticket X, eu vou ter um bom faturamento, dá para eu começar, né? Mas a venda para esse mercado, para esse tipo de tecnologia, é o que a gente chama de venda técnica consultiva. Sim. Que está no ramo das vendas complexas. Aí o pessoal fala, pô, mas toda venda é complexa. Tá bom, toda venda pode ser complexa. Mas essa é mais. Mas essa tem uma definição no livro. Entendeu? O que é venda complexa lá no livro de administração, no Porter deve ter. Não sei se no Porter tem. No Kotler também Talvez. tem informações. Você faz um produto sob demanda. Depende. Né? Eu tenho um produto e eu customizo ele para cada cliente. É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu tenho um produto que escala. Então... A base é a mesma. Porque aí você entra no modelo de negócio. Sim. Que é comissionamento, licenciamento e suporte. Tá. Né? Aí no comissionamento, realmente, você faz uma personalização para o cliente. E o cliente B2B Enterprise sempre vai querer. Se ele não quiser, ele vai precisar. E quando você chegou lá para apresentar esse produto para os primeiros clientes, né? Na hora do vamos ver, eles já se interessaram ou não? Eles interessaram. Como é que foi esse processo? Eu fiz uma proposta irrecusável. Conta para nós. Se eu coloco de graça para você... Se der resultado... E vai dar um resultado de tanto. Se der, a metade é meu. Ah, legal. Se não der, tira e vou embora. Perdi. Sim. Massa. Você só fez isso porque você tinha muita segurança no produto que você estava fazendo. Acho que eu não tinha muita opção. Ah, é? Porque no fim das contas eu tive que dar o resultado. Sim. É um puta gatilho também, né? Porque você chega e você fala assim, olha, você só me paga se der certo. Sim. Foi basicamente o que Elon Musk fez com o governo dos Estados Unidos, né? Na hora que ele foi lançar o foguete. Já que não tinha mais opção, então beleza. Então eu vou bancar tudo isso aqui, se der certo você me paga. Entendeu? Legal. Então foi assim que eu entrei um pouco mais no mercado. Né? Eu fiz essa proposta, é uma proposta irrecusável, desde que o cliente acredite que eu não vou estragar nada, né? Porque eu estou mexendo num equipamento muito grande, muito caro. Então, no mínimo, ele tinha que achar que eu e o Felipe ali tínhamos alguma competência técnica para aquilo. Legal. E aí a gente foi, gastamos todo o dinheiro que a gente tinha, e não era muito, e fizemos. Achei que você ia falar que não era pouco. Não era pouco dinheiro. Não era muito. Né? Isso tem sido uma tônica aqui quando as pessoas vêm contar o início. É importante falar claro. isso. Sim. Pô. Mas o bom é isso, sabe? Quando a gente começa algo com pouco dinheiro, a gente depois sabe fazer com muito, né? O problema das startups de hoje é que elas só sabem fazer um negócio com muito dinheiro, né? Aí você chega na hora e fala, pô, beleza, vacas magras, quebra. É a bolha do venture capital. Exatamente. Na hora que pediu para virar a chave, dar R$1 de lucro, fechou 80% dos negócios. Exatamente. Sim.
Exatamente. Mas, assim, a gente até gostaria de ter tido um dinheiro para queimar de alguém, né? Mas o mercado de venture capital, ele não estava preparado para essa conversa no meu segmento. Né? Hoje está um pouco mais, mas a gente acabou que seguiu a estratégia que chama bootstrap. Né? A gente se financiou e se financia até hoje. Legal. E, assim, com um relativo sucesso, se for olhar os clientes que a gente lida, o que a gente faz. O que é o forte hoje? Assim, não necessariamente citando nomes, mas assim, o que são os principais produtos hoje que você tem aí de referência no mercado? Hoje a gente tem uma solução end-to-end para operação industrial e cross-industries. Então, se você começar coletando dados industriais... Traduz isso para quem não está acostumado, por favor. A gente não interessa exatamente o seu grau de maturidade, a gente começa da onde você está. Se você não tem nada, a gente começa do nada. Se você tem alguma coisa, a gente começa de onde você está. Mas onde a gente chega é na tomada de decisão baseada em dados para a indústria. Okay. Que é o que a gente chama de Software Defined Industries. É um software operando uma indústria. Ok. E esse software, como é que você trabalha hoje? São apenas softwares ou vocês tiveram que fazer algum tipo de parceria ou importação de hardwares também para poder implementar em algum tipo de plugin? Como é que foi esse processo? Porque, obviamente, né, o software é legal, tá pronto, mas como é que foi esse processo de adaptação com essa parte de hardware também? Quando você vai para a indústria, ela vai ter, e quando eu falo indústria, assim, uma fábrica, ela tem uma característica diferente, né? A interação com a máquina, ela, por um software que seja, ela é como se fosse computação na borda. Né? Então você começa numa arquitetura que está ali do lado da máquina, muitas vezes isolada do ambiente de cloud, por exemplo. Sim. Então você precisa construir um software que tem uma arquitetura que vá desde essa comunicação local com a máquina até a cloud. Isso é uma solução end-to-end também, né? Quando você fala de software para a indústria. Então, você tem que ter conhecimento e domínio dessa interação local com a máquina, que é o que a gente chama de OT, né? Operational Technologies, até a parte de TI, Tecnologia da Informação, que é cloud. Então, se você consegue fazer essa integração, então você está muito próximo de conseguir fazer um software que consegue operar uma fábrica. Você vai ter vários outros desafios, tem que fazer o software em si, né? Hoje você está atendendo clientes, por exemplo, de que segmentos? Eu atendo segmento de açúcar e álcool, eu atendo segmento de óleo e gás, eu atendo segmento de logística, eu atendo segmento de alimentos, eu atendo segmento de tabaco. E vocês estão fora do Brasil também ou por enquanto também, só no mercado nacional? Também. Coreia do Sul, Nigéria, Estados Unidos. Hoje, eu não sei se você pode falar isso, mas esse mercado externo já tem uma representatividade significativa no volume de negócio de vocês? Em termos financeiros, não. Tá. Mas em termos de perspectiva, crescimento comercial, é o meu drive, né? Porque você vai atender uma indústria de alimentos no Brasil. Muito provavelmente o headquarter dela, né, não está no Brasil. E eu preciso de escala. Quando você atende B2B Enterprise, a escala ela está no próprio cliente. Então é um cliente que tem 40 fábricas. Ali eu tenho uma escala. Mas essas 40 fábricas estão em cada país. Sim. Então, tem jeito. Sua internacionalização perpassou por aí. Com certeza, né? Porque eu preciso ter escala, essa escala é global, de maior parte dos clientes, então eu preciso achar um formato de negociar com o headquarter, e o headquarter não está no Brasil. Legal. E como é que hoje você gerencia a sua equipe, né? Porque provavelmente é uma equipe hoje muito dedicada, né? A projetos, Como é que é hoje a mescla de formação dela? É mais uma equipe homogênea ou não? Você tem gente de diversas áreas? Conta um pouco aí. E, se puder, tamanho de equipe também. Só engenheiro. Aí, ó. Imaginei. Imaginei.
Aí tem uma variação, porque não interessa tanto qual engenharia, Sim. em muitos momentos, né? Quais são as competências que você está buscando nessas pessoas para buscar só engenheiros? Assim, na verdade, eu preciso de fundamento, né? Fundamento de processos, fundamento de rede, né? Mas é rede, assim, a raiz da rede, né? Não é se o cara sabe o que é um IP, né? Porque a gente constrói rede industrial sem fio, por exemplo. E a gente cria um sensor que quando vai para campo são 10 sensores, e o sensor tem que conversar um com o outro, sem fio, comunicar com um gateway numa atmosfera explosiva, e por 4G mandar isso para a cloud, mas também armazenar um buffer de dados em loco, para não perder dado, e a hora que vai para a cloud, tem uma computação científica com um método numérico para te dar um resultado final. Sim. Então, quando você olha para esse arcabouço tecnológico, né, você acaba entendendo assim que são competências que provavelmente não saem prontas. Então eu formo todo mundo dentro da minha empresa. E esse processo você disse, de formação, né? Processo de onboarding hoje, né? Como é que você gerencia essa equipe? Hoje ela está toda presencial? Eu não faço questão de saber onde eles estão. Então é livre. Se quiser ir para a empresa, vai. Se quiser ficar em casa, fica. Né? Tem essa flexibilidade. Mas o onboarding ele é obrigatório dentro da sua empresa? Não. Enquanto formação? Não, presencial não. Não presencial, mas o onboarding para ter esse alinhamento não apenas cultural, mas também instrumental. Sim, a gente tem um método lá de formação, né? A pessoa ela passa pelas etapas, tem as atividades que ela faz, e em determinado momento, por exemplo, você fala, essa pessoa pode ir para campo, acompanhada. Ela vai acompanhada de alguém que já tem mais experiência. Aí um dia fala, não precisa mais ir acompanhado, já pode ir sozinho. Legal, eles falam muito, né, que independente de qual nível você entra na empresa, né, você sempre entra de alguma forma júnior na empresa, né, porque você entra júnior da cultura da empresa, né, você entra júnior dos processos da própria empresa, né, e por mais que você seja um CEO, um sênior, você tem que entender o que acontece dentro daquela empresa para depois tomar as rédeas, né, então isso é muito interessante, né, geralmente as empresas não possuem esse processo de formação, né, não possuem esse processo de integração de novas pessoas na equipe, né, isso faz toda a diferença, né? E a cultura é muito forte. Legal. A gente não abre mão. E qual que é um dos principais pontos aí da cultura que você vê? Tem algumas coisas que são até meio clichê, né? Por exemplo, sei lá, não punir o erro, mas errar rápido. Né? Você errou, cara, errou, né? Agora vamos fazer certo. Né? Então, é clichê porque todo mundo fala disso, né? Mas na hora que você vai praticar, como que você lida com um erro que te custa dinheiro? Sim. Né? Então, um negócio muito orientado financeiramente, assim, falando, né? Errou, perdeu dinheiro, dependendo do volume, tá na rua, né? Mas você sabe de uma coisa? A gente tem 2 tipos de erro dentro do negócio. O erro operacional e o erro de inovação. O erro operacional eu acho que ele é mais culpável, né? Porque assim, se isso já está dentro de um processo já operacional dentro da empresa, ele errou porque talvez ele não seguiu o que estava, né? Já o erro de inovação não. O erro de inovação é aquela pessoa que errou buscando criar, né? E não acertar, né? Porque acertar, basicamente, se for num processo operacional, você tem que acertar. Sim. Agora, se for num processo de inovação, ele está buscando construir isso e agregar para a empresa. Sim. Né? Então, do ponto de vista de inovação, sim, vocês têm uma abertura em relação a isso. Sim. Mesmo que custe dinheiro. Sim, com certeza. E acontece com frequência. Não acontece com irresponsabilidade, mas é completamente entendível, né? A gente está sempre em alguma fronteira tentando vencer ali. Né? Então, a gente tem uma cultura mais orientada à autogestão, né? Para não criar um cenário hierárquico muito forte. Sim. Né? Então, isso facilita o tamanho do time, né? Como é que funciona essa estrutura sua organizacional hoje?
A gente chama lá de Aimirim Enterprise, é o jeito que a gente vê o negócio, né? Então, a gente não tem aquela pirâmide, chefe, chefinho, chefinho de chefinho, não é assim. Né? O clássico. Não. Tudo que a gente não tem é o clássico, nesse aspecto de gerência. Mas a gente tem liderança, né? O que isso significa? Cara, tem alguém que sabe o que está falando e você deve ouvir, né? É seu chefe? Não gostaria que fosse visto assim, né? Eu gostaria que fosse visto como uma referência, porque a pessoa já fez isso, sabe o que está falando, e você está em um processo, e está todo mundo aqui em um processo. Eu quero crescer, todo mundo quer crescer, e essa é a ideia do negócio, né? Da mesma forma que a pessoa não entra e fala, o que você vai fazer? Esse é o seu projeto. Cara, você vai ter um projeto que você vai fazer, mas assim, o cara de cá pode te chamar e você vai ter que ir lá dar um apoio, porque se ele está te chamando, ele precisa, né? Então, essa estrutura mais orgânica, né, ela facilita com que você tenha custo operacional muitas vezes menor, porque você precisa de menos gente. Você não precisa montar um squad para esse projeto, um squad para esse outro. As pessoas têm... vê muita coisa na internet, lê o livro, vê o filme. Aí vai lá, olha lá, Agile, né? Tem um método lá, né? Cara, legal o método, é ótimo ver, é ótimo aprender, mas assim, funcionou lá no Spotify. Não necessariamente o que funciona lá vai funcionar aqui. Não, nem deveria. É o que você precisa. Exatamente. Então você tem que entender o seu escopo de trabalho, né? Por mais que tenha gente que, sei lá, muitas vezes você vai até conseguir ter um negócio, mas assim, o nosso negócio lá, a gente faz as nossas coisas do nosso jeito, é assim que a gente quer ser. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente escala, então é a questão da cultura. Não adianta o cara vir, eu sou master, não sei o que lá, Agile. Legal, cara, mas aqui na Aimirim é assim, tá ok? Agora, você desde o início, eu estou pensando nisso aqui, você no fundo também é um vendedor. Meu pai é comerciante. E como é que funciona hoje a sua... Não sei, que você tem uma estrutura de venda, equipe de venda, assim, isso ainda está muito ligado a você? Como é que Está muito ligado a mim. Porque são grandes clientes. Talvez você não é aquela coisa de ter um monte de cliente. Não, deve ser um número mais reduzido de clientes, mas de grande porte, né? Sim, é isso mesmo. Está muito centrado em mim o processo de vendas. Eu tenho um funil de vendas estruturado e eu tenho um processo de vendas desenhado. Dentro disso, né, tá no roadmap do negócio, com o aumento do tamanho da empresa, o aumento do número de clientes, você ter uma equipe estruturada de vendas. O que é o ponto sobre uma equipe de vendas para o meu mercado? Um consultor de vendas para o meu mercado é uma pessoa muito cara, muito mesmo. Então, se eu quero trazer isso com qualidade para o negócio, eu tenho que estar num ponto que eu tenho dinheiro suficiente para trazer esse time. Eu acredito que eu estou muito próximo de ter isso. Enquanto eu não tenho, é um prazer para mim fazer as vendas. Acho legal, consigo fazer, mas toda pessoa tem um limite, né? Eu com certeza vou ter um limite de número de vendas que eu consigo fazer. Mas enquanto ou eu não atingo esse limite, ou a gente ainda não tem o recurso para trazer esses profissionais super caros de mercado, e aí eu estou falando de pessoas que eu vou ter que trazer de outras multinacionais, né? Pessoas que são responsáveis por vendas por um continente, né? Quanto isso vai me custar? É caro. Né? Então, assim, eu sou uma startup. Você tem que saber os passos que você dá. É interessante você falar essa coisa, somos uma startup, porque muita gente tem uma ideia equivocada de que startup é aquela empresa que está bem no comecinho, que tem meses, 1 ano de existência, 2 no máximo, e não, vocês já estão aí há 8 anos, né? Vai depender do negócio, né? Eu costumo dar um exemplo, toda vez que eu dou fica mais fácil de entender. Imagina um negócio nascente
um novo fármaco, um novo medicamento. Sim. Quanto tempo para ter a licença de comercialização para a população? Muito tempo. 10 anos. É. Isso é uma startup. Sim. Né? Então, assim, vai variar de negócio para negócio. Essa ansiedade de ter 2 anos, crescendo 200% ao ano, o mercado até traz essa ansiedade para a gente, às vezes mais, às vezes menos, mas às vezes você tem que conseguir ter uma visão mais holística, né? Como é o meu mercado? Cara, não adianta. O meu ciclo de vendas é de 6 a 24 meses. Vendas. Pô, Renato, você tá vendendo lento demais. Cara, fica à vontade. Se você conseguir fazer mais rápido aqui, muito legal. Mas essa é a realidade. Então, o ciclo de vendas é longo. Então, se você tem um ciclo de vendas de 12 meses, como que você pode estar falando que é uma startup até o segundo ano? O ciclo de venda 2 anos. Ué, você fez a primeira venda no primeiro ano. Entendeu? Então, assim, é uma questão de saber olhar para o mercado e entender, né? Qual é o mercado, que tipo de cliente que é. Olha, você está me fazendo lembrar um negócio. Eu também vim da área comercial. Só que tem muitos anos isso, né? E eu atendia os grandes atacadistas aqui. E mesmo sendo produto de consumo, tipo essa água aqui, não era água que eu vendia, era outra coisa, era cosmético. Para você abrir um cliente de grande porte, a gente levava às vezes 10 anos para introduzir um produto. É sobre isso. É sobre isso. O porte do cliente. Tu imagina, primeiro que ele já tem os fornecedores. Segundo que ele tem um pouco de receio de trocar, porque e se não der certo? Né? Então você tem que esperar surgir uma oportunidade. Que ou quando ele precisa de alguma coisa nova e não tem, que ele vai buscar, ou quando quem tem, está fornecendo, pisa na bola. Exatamente. E aí, assim, a gente leva para o mercado tecnologias de desenvolvimento proprietário. Então, tudo que a gente vende, a gente que fez. O cara não conhece. Vai mexer no equipamento dele, no equipamento da Alemanha, no equipamento dos Estados Unidos, vai saber de onde é. E aí o cara olha para você e fala, cara, quem é você? Né? O que você está querendo mexer na minha máquina de manufatura? Né? Então demora. Né? Você tem que conquistar confiança, mostrar que você tem competência e vai. Então demora. Aí vai falar que não é startup porque tem 8 anos. Para mim a melhor definição de startup é uma empresa nascente em busca do modelo mais escalável. Quando ela atinge esse patamar de mostrar o quão escalável é o modelo dela e ela está realmente escalando, aí você pode falar que não é mais uma startup, tá tudo bem. E essa parte quando a gente fala de todo esse... Porque, hoje você é um CEO que lidera uma equipe não pequena de pessoas, lidera projetos que estão hoje direcionados a clientes seus que não chegaram ontem na sua empresa. O que a Brastemp, com sua experiência, né, e tempo de casa, te ajudou, te auxiliou, te influenciou, te ajudou a construir o que você toca hoje na empresa, tanto em gestão quanto em operação? Uma multinacional, ela te traz muito bem uma noção de processos, né? Todo negócio, em algum momento, ele tem que estar muito bem organizado enquanto a processos. Então, lá eu trabalhei no desenvolvimento de produto. Tinha um processo muito bem definido de desenvolvimento de produto. Na hora que a gente foi desenhar os processos do nosso negócio, né, ficou muito claro ali na parte técnica de produto, os processos que a gente tinha que seguir, eles eram muito parecidos com os lugares onde eu passei. Então, eu levei essa experiência comigo, né, com certeza. Mas também tem a questão, assim... Eu me fazia uma pergunta muito engraçada no começo, né? Eu quero fazer uma venda para um cliente de grande porte. Eu realmente me perguntava assim, será que é uma pessoa que eu falo, ela fala assim ou não? Eu não sabia, né? Mas era um processo. Eu entendi o processo, né? Um processo de vendas dentro do cliente de grande porte. Então você tem procurement, suprimentos. E a sua única experiência anterior foi na Brastemp? De emprego, sim. Foi o único lugar que eu trabalhei até hoje com carteira assinada.
6 Eu meses. lembrei, a hora que ele fez a pergunta para você, até eu lembrei da brincadeira. Não sei se você se recorda disso. Eu acho da que eu já até sei. da Brastemp. Já até sei o que porque ia falar. virou sinônimo de qualidade superior, né? Virou uma verbo. coisa boa. Isso é uma Brastemp, né? Então a Imirim hoje é uma Brastemp, né? É uma Brastemp da indústria. Da indústria de som. Renato, a gente chegando ao fim, a gente sempre faz uma pergunta para os nossos convidados, que é qual foi o dia, independente se for dentro da carreira, profissionalmente ou pessoalmente, o dia mais power da sua vida, né? O dia que você sentiu mais energia dentro de você, sentiu mais aquele dia que você não estava conseguindo conter de alegria ou de sabe, dentro de você. Que dia que foi esse que te vem à memória? O dia que me vem à memória, ele não tá necessário, porque esse dia que eu tive mais alegria foi o dia que minha filha nasceu. Mas em termos de negócio, sim, eu não tenho exatamente um dia tão relacionado assim com essa energia da alegria, porque se você vence um desafio hoje, amanhã você tem outro. Mas tem um momento que eu considero memorável, que é a gente tinha criado um produto, né? E eu tinha muita dúvida se a gente tinha criado o produto certo, né? E essa dúvida todo mundo vai ter que montar um negócio. Se não for já uma coisa de mercado, trazendo a escala e tudo pronto, falando que aquele é o produto. Então a gente pegou, embarcou um software numa single board computer, rodou dentro de uma indústria, deu resultado, mas eu não sabia se aquele realmente era o produto que eu tinha que ter. Então, eu tive uma mentoria com um consultor de nível muito alto, de uma das maiores consultorias do planeta. Olha. Eu fui lá e eu não tinha opção, eu tive que mostrar o produto para ele, morrendo de medo dele copiar. Eu vou mostrar, porque o que eu vou fazer? Mostrei o produto para ele, na hora que estava mostrando o produto, eu e meu sócio Felipe, aí ele falou assim, peraí só um pouquinho, chama fulano. Aí vem mais 3 pessoas. Aí vem as 3 pessoas, mostrou o produto, aí ele virou para as outras pessoas e falou assim, eu te falei que esse dia ia chegar. Olha, legal. Aí eu saí, né? Ele pegou na minha mão e falou, parabéns pelo sólido trabalho desenvolvido. Isso é uma gratificação, um reconhecimento que não tem preço, né? Aí eu peguei e falei pro meu sócio, falei, cara, eu acho que a gente tem que parar de pensar sobre o produto, porque o produto é esse aqui. Vamos só fazer... Você teve a confirmação ali naquele momento. Exatamente. De quem iria te comprar. Então assim, é uma referência até hoje, meu amigo e tal, mas assim, foi muito marcante para mim, porque as dúvidas são muito grandes em determinados momentos do negócio, né? Nós conversamos antes um pouco, agora eu tô na dúvida do negócio. Eu sei que a gente falou isso no comecinho. Mas ele falou o que é o significado do Aimirim? Não falou não. Falou, né? Não, a gente falou no backstage pra fechar. Só. Então, para fechar, o que significa Aimirim? Aimirim em Tupi-Guarani significa formiguinha. Então, Por que formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha, um trabalho coletivo, construindo algo que a gente considera grandioso. Renato, gostaria demais de te agradecer, presença, participação. É assim, dá pra gente levar 3, 4, 5 horas aqui conversando, né, nesse podcast, sim, falar de diversas coisas aí que vocês conseguiram conquistar, conseguiram romper no mercado, né? Com certeza a inovação de vocês não é apenas uma inovação incremental, né? Mas é aquela inovação que o Carrijo trouxe lá naqueles episódios anteriores, do né? Brain, Oswaldo Carrijo. Uma inovação disruptiva mesmo, né? Que vocês tiveram que levar para o cara não apenas a ideia, mas a noção da ideia. Tem algumas pessoas que chamam a inovação que a gente faz de transformacional. Sim, com certeza, com certeza. E transformou mesmo, né? E está transformando cada vez mais. Sim. Como é que a gente te acha nas redes sociais? Você pode me procurar lá no LinkedIn, né? Renato Pacheco Silva. Tem o site da empresa, www.aimirim.com.br. E tem Instagram da empresa, pode procurar a Aimirim BR, que tem lá, tem o meu também. Legal. Qualquer um desses canais. E tem o meu e-mail, se quiser mandar um e-mail, é rpacheco@aimirim, st.sapo.com.br. Vai responder em quanto tempo? 10 minutos. Ele desenvolveu um software lá que a gente acha que é ele. Brincadeira, Vou testar lá, hein, Renato? Pode testar. Pessoal, gostou do Gostei episódio demais. de hoje? E o que me chamou muita atenção
que é uma coisa que eu sempre pensei e ele veio e falou, né? Eu tô igual a você, confirmou o negócio. Essa coisa que a gente vê hoje de que, porque funcionou ali, eu vou pegar aquilo ali e vou replicar na minha empresa, como se fosse uma receitinha de bolo, né? Principalmente, porque na empresa tal, isso está dando... os modismos, né? Squad é um modismo que chegou aqui no Brasil, né? E todo mundo resolveu montar Squad. Então, eu gostei muito quando você falou que a gente faz de acordo com a nossa realidade, com a nossa necessidade. Em outras palavras, mas no fundo é isso, né? E foi muito bom, de fato, ouvi-lo aqui. Deixa muita minhoca trabalhando na cabeça da gente. Muita formiguinha, professor. Muita formiguinha, né? Trabalhando aí na cabeça da gente. E agradecer, tá? Para nós da UFO é extremamente gratificante ver pessoas que passaram por aqui como você devolvendo para a sociedade tanta coisa, e não só no país, né, no mundo. Com certeza. Também Parabéns pela atuação. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, e se você gostou, obviamente, desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você sabe que o YouTube não entrega para todo mundo todos os episódios. E é claro, a gente vai voltar no nosso próximo episódio com mais uma super entrevista. E o nosso próximo convidado é... Surpresa. Surpresa! Então, vejo você lá. Tudo de bom? Até mais.